exaltação ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E se vivamos, para o Senhor vivamos. E se morramos, para o Senhor morramos. Porque somos do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigada, Deus, pela tua presença neste lugar. Obrigada porque o Senhor conhece a nossa voz. Quero me apresentar a ti, ó Deus. Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir. Que possas achar em faça dessa música uma oração. Com todo o teu coração, ministre ao Senhor. Já ouvi que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor te conhece. Ele reconhece a tua voz. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, que possas achar em minha voz, Possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz Ouve a voz sincera de um adorador. Sabe por quê? Separou, me marcou no seu altar para servir. Mais uma vez diga: o Senhor conhece os que são seus. Ele te conhece. Ouve a voz Ele ouve tua voz de um e conhece o teu coração. Me separou, Ele te separou, te marcou no seu altar para servir. Você foi chamado para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Para servir. Para servir.
Nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Tu és Deus, tu és santo. Aleluia, aleluia, Senhor. Agora queremos te pedir, papaizinho querido, que o Senhor venha falar conosco. Fala mesmo ao nosso coração. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, do teu Filho, com graça, com ousadia, intrepidez na tua santa palavra. Usa, Deus, e fala conosco. Queremos te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Verdadeiramente Deus habita no meio dos louvores. E a palavra do Senhor, quando proclamada, tem o poder de gerar fé no nosso coração. Porque é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, que a fé é gerada dentro de nós. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 27. Mateus, capítulo de número 27. Eu gostaria de ler do verso 45 ao verso de número 56. Mateus 27, do 45 ao 56, assim nos diz a palavra do Senhor. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Senhor Deus, fala ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a graça de entendermos, compreendermos e vivemos a Tua palavra. Marca o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém
e amém. Participei no final do ano passado de um congresso de adoração, de música, e numa das determinadas palavras desse congresso, eu me deparei com a seguinte afirmativa de um dos preletores: Jesus tinha que morrer naquela cruz. E a princípio, quando eu escutei pela primeira vez essa afirmativa, aquilo já não me caiu bem. Jesus tinha que morrer naquela cruz. E a partir daquele momento eu comecei a anotar quantas vezes essa frase iria se repetir. Foram muitas das vezes. Jesus tinha que morrer naquela cruz. Certa feita, num outro momento, estava no momento de um culto comunitário, e uma música foi entoada, e nessa música algo dizia mais ou menos assim: se fosse necessário, Jesus morreria de novo naquela cruz. Preste bastante atenção no que eu estou dizendo. Se fosse preciso ou necessário, Jesus Cristo morreria de novo naquela cruz. Agora junta essas duas frases. Jesus tinha que morrer naquela cruz, e se fosse possível, ele morreria de novo naquela cruz. Eu não sei se em vocês gera algo, mas em mim gera um incômodo profundo essas duas frases. A primeira, Jesus tinha que morrer naquela cruz, não é verídica, não é bíblica, não se encontra na palavra. Porque Jesus não tinha que morrer naquela cruz, ele se ofereceu para morrer naquela cruz. É totalmente diferente. Ter que morrer é uma coisa. Se oferecer para morrer é totalmente outra. A segunda frase de que se fosse possível, ou se tivesse que ocorrer de novo a morte de Jesus na cruz, ele iria lá e morreria de novo naquela cruz, também não é bíblica. Porque quando Cristo Jesus dá o último brado na cruz do Calvário, João relata qual é esse brado. O texto que nós lemos nessa noite de Mateus 27 não nos narra, só nos diz que Cristo deu um grande brado e veio a morrer. Mas João relata esse brado, e o brado é tetelestai. A palavra que quer dizer está consumado. Se está consumado, Jesus não precisa mais morrer na cruz. Ele já fez tudo por amor a nós. E João vai dizer que Cristo nos amou e nos amou até o fim. Então Jesus não tinha que morrer naquela cruz. Ele se ofereceu para morrer naquela cruz. E queridos irmãos, não podemos pendurar Jesus novamente numa cruz, porque o ato de Cristo na cruz do Calvário foi único, perfeito, profundo, singelo, que alcança a humanidade. E nós temos que tão somente submeter a isso que Cristo fez na cruz. Então tome muito cuidado. Porque penso eu que quando nós falamos sobre o episódio do Gólgota, nós sempre reduzimos aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Pensamos poeticamente, pensamos musicalmente falando nesse episódio do Gólgota. Quantos de nós não temos as cenas muito bem
delimitadas e delineadas na nossa mente. Agora ele está no Getsemane, agora ele é preso, agora ele corta a orelha de Malta, agora ele está indo para o Sinédrio, daqui a pouquinho ele vai para a frente de Pilatos, daqui a pouquinho ele volta para o Sinédrio, daqui a pouquinho ele vai para a frente de Pilatos de novo. Pilatos lava a mão, a multidão enfurecida pede para que seja crucificado Cristo Jesus. Cristo Jesus então é açoitado, vai para uma cruz e agora ele está no Gólgota. Hollywood nos pinta a cena. Mas parece que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós esquecemos de algo profundo que a palavra vai nos apresentando. E eu queria convidar você, num primeiro momento, para entender esse momento de Jesus no Gólgota. Jesus está sendo crucificado entre dois malfeitores. Se você olhar o episódio narrado por Mateus, do verso de número 33 ao verso de número 44, no capítulo de número 27, texto anterior a esse que nós lemos, da morte propriamente dito, você vai ver narrado esse episódio de dois malfeitores sendo crucificados, já qual Cristo está no meio e esses dois fazem ali companhia a Jesus. Aí eu te pergunto algo, o que quer significar isso? O que quer significar esse Cristo no centro, pendurado numa cruz, e duas outras pessoas ao lado dele? Aí você logo me diria, isso era para que cumprisse as Escrituras, ele foi pendurado ao madeiro entre os malfeitores. Sim! Mas algo mais a palavra de Deus quer nos apresentar. E o texto narrado nos leva para um caminho de compreensão profunda do ápice da morte de Cristo. E se você notar, ler os evangelhos, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, que narram o episódio de Jesus entre os malfeitores, talvez você tenha um susto. Porque se você ler o episódio dos malfeitores em Mateus e em Marcos, você vê que os dois blasfemam contra Jesus. Os dois malfeitores blasfemam contra Jesus. E eu quero que você olhe para o verso 44 do capítulo número 27. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Se você for para o texto paralelo de Marcos, está exatamente assim também. Mas quando nós vamos para Lucas, muda-se a narrativa. E a narrativa de Lucas é aquela que nós conhecemos, de que um dos malfeitores, talvez sim no começo, esses dois malfeitores estão próximos a Jesus e os dois estão enfurecidos com a pessoa de Jesus, por dizer quem ele é e estar naquela situação. Mas parece que os episódios vão sendo narrados e um daqueles homens que estão ao lado de Jesus vai tendo o coração sendo tomado por algo que não é dele, mas que é algo exterior a ele, mas que penetra o interior dele de tal forma que ele vai se render a Cristo. E o episódio de Lucas, se você quer ler na sua casa, depois você leia. É registrado em Lucas 23, do 39 ao 43. Um dos ladrões estão blasfemando contra Jesus. Mas um olha para esse que está a blasfemar e diz assim: eu cheguei a uma conclusão. Nós merecemos o lugar que estamos. Esse homem, no entanto, não.
E depois de afirmar isso, esse homem, cuja qual o coração está sendo lapidado por Deus, olha para Cristo e Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a palavra de Jesus é imediata para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que quer significar isso, irmãos e irmãs? Isso quer significar que Cristo é o divisor de água das histórias, ou da história. Isso quer dizer que de um lado há pessoas que se rendem ao Evangelho, se rendem ao ato bendito de Jesus naquela cruz. Que de um lado há pessoas totalmente conhecedoras de si mesmas e sabem, não olham para o espelho e dizem: grandioso és tu, olhando para o espelho, mas sim dizendo: grandioso és tu, ó Cristo Jesus, que pode me tirar da situação da onde eu estou. Há pessoas como nós aqui nessa noite. Eu gostaria que todos aqui essa noite tivessem a plena convicção de que já olharam para o Cristo da cruz, aquele que levou sobre si todas as nossas dores, e afirmasse com o peito aberto e com a alma: nós somos pecadores, nós merecemos tal sentença, mas esse homem não. Lembra-te de mim, ó Deus, quando entrares no teu reino. No entanto, esse é um lado da história, porque do outro há tantas outras pessoas que negligenciam aquilo que Cristo fez na cruz. Salva-te a ti mesmo, colocando Jesus como um moribundo que não pode salvar nem a si mesmo. Pessoas cujo coração está em pedras. Pessoas que precisam de uma palavra como encontrada em Ezequiel capítulo de número 36, por exemplo. Tira-me esse coração de pedra e coloque em mim um coração de carne, pois eu estou tão seco que não consigo enxergar aquilo que tu tens feito na minha vida e na história. Gostamos de reduzir aquilo que Cristo fez na cruz tão somente para expressar que Cristo resolveu na cruz o perdão dos nossos pecados. E Cristo não só resolveu na cruz o perdão dos nossos pecados, irmãos e irmãs. Querer dizer que Cristo foi na cruz do Calvário tão somente para perdoar os nossos pecados é reduzir aquilo que Cristo quer fazer na história e na nossa vida. Se você ler todas as cartas do apóstolo Paulo, você vai avaliar o que eu estou dizendo. Paulo vai tratar como Jesus Cristo Salvador apenas 7 vezes nas suas cartas. Cristo Salvador, 7 vezes você vai encontrar na teologia de Paulo. Mas se você procurar e vasculhar Cristo como Senhor da história, você vai encontrar isso mais do que 100 vezes. Ou seja, na cruz do Calvário, Cristo toma as rédeas do mundo. Não que o mundo estava perdido e caótico, porque se nós olharmos para Apocalipse, capítulo de número 5, a história do mundo está nas mãos de Deus. Mas ninguém pode dar sentido, ninguém poderia abrir os selos, ninguém poderia dar sentido para a história. Jesus é aquele que toma as rédeas do mundo nas suas mãos e coloca o mundo, principados e potestades, como estrados dos teus pés. E agora Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele não é só aquele que perdoa e redime a nossa vida. Ele é aquele que vai de encontro a um mundo caminhando para a perdição e redime esse mundo e transforma esse mundo e dá sentido para aquele que está totalmente sem sentido.
E daí o que Cristo quer dizer quando Ele dá o último brado na cruz? Aí eu quero ver com você alguns pontos de quais são as evidências claras de que Cristo traz quando da sua morte Ele dá o último brado. E agora? Cristo morreu. E o que acontece? O que isso vem gerar em nós? O que isso vem trazer para o nosso coração como igreja? O que isso vem trazer para mim e para você, que intitulamos-nos cristãos? Algumas coisas têm que ficar claras em nós, irmãos, para que não sejamos tão somente ouvintes da palavra de Deus, mas sim também praticantes daquilo que Deus tem para nós. O grande problema na sociedade cuja qual nós vivemos, nós estamos cheios de pessoas ouvintes da palavra de Deus. Picam o seu cartão quase que semanalmente para tão somente ouvir da palavra de Deus. Mas quando é um chamado para praticar aquilo cuja qual Cristo trouxe na cruz do Calvário, nós sempre nos esquivamos, sempre nos colocamos ao lado. Parece que nunca queremos ter os braços estendidos para essa causa bendita. O que Cristo traz com sua morte? A primeira coisa, eu quero que você olhe para o texto. Verso de número 51 nos diz no primeiro momento: eis que o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. Com a morte de Jesus, Cristo nos trouxe a probabilidade, eu diria mais do que probabilidade, a verdadeira possibilidade de adorarmos a Cristo Jesus sem nada, sem absolutamente nada que não seja a própria pessoa de Cristo Jesus. E Ele abre o nosso horizonte para que vivamos uma vida além das liturgias, além dos rituais, além daquilo que nós colocamos como apontamentos para adorar a Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso quer dizer, irmãos, que Cristo Jesus proporciona agora um novo e um vivo caminho para uma adoração plena e profunda, cuja qual Ele quer dizer para aquela mulher que está num tanque tirando água: eis que já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. No período do culto do Antigo Testamento, um véu fazia a diferenciação do que era santo, do que era santíssimo e do que era profano. Havia essas três dimensões no culto do Antigo Testamento. Do templo para fora era o profano, do templo para dentro era o sagrado, do templo para o que está atrás do véu é o santíssimo lugar. Cristo está nos dizendo o seguinte: nós éramos profanos, pensamos que vivíamos uma vida sagrada, precisávamos de coisas para chegar no Santíssimo. Cristo Jesus rasgou o véu de alto a baixo, dizendo: do profano e do sagrado, vocês saltam diretamente pela pessoa de Jesus para o santíssimo lugar.
E no santíssimo lugar, Cristo vai nos revelando aquilo que Ele quer de mim e de você. Cristo vai revelando aquilo que nós somos. Cristo vai tratando a nossa alma. Cristo vai enxugando as nossas lágrimas. Cristo vai transformando a nossa vida plenamente. Porque no santíssimo lugar, na presença de Deus, nós somos transformados pelo poder da palavra dEle. Com a morte de Jesus, nós temos livre acesso a Deus. Com a morte de Jesus, nós podemos e temos o nosso coração, e tão somente o nosso coração, como princípio para chegar até Deus. E isso é uma revelação contínua da palavra de Deus. Porque é Davi quem vai nos afirmar que um coração contrito e sincero, Deus jamais irá desprezá-lo. Então, irmãos e irmãs, nós estamos aqui. E eu tenho plena convicção de que desse altar para cima não tem santíssimo. E de que nem daquela porta para fora tem profano. Eu tenho certeza que a nossa vida como santuário do Deus vivo, como nós falamos e afirmamos aqui nessa noite já, nós vivemos o Santíssimo de Deus, seja lá onde nós estivermos. O que mais que a morte de Jesus trouxe a mim e a você? Ainda no verso de número 51 vai nos dizer: tremeu a terra. Quando Cristo dá o último brado na cruz do Calvário, rasga-se o véu de alto a baixo. Mas por que rasgou o véu de alto a baixo? Porque a terra tremeu. Porque houve um grande terremoto. E terremoto na Bíblia é anúncio, é prenúncio de que a era passada já é passada. E a partir daquele momento do terremoto, inicia-se um novo momento para a vida. É isso que João está falando em Apocalipse, quando dos terremotos. É isso que Cristo Jesus está afirmando no sermão profético, quando haverá terremotos. Isso é princípio das dores, porque o velho mundo tem que ser destruído, para que novos céus e nova terra sejam construídos. Quando a terra treme, isso quer dizer que a nossa vida treme, que o pé cuja qual nós colocamos dentro desse solo, em cima desse solo, ele treme para afirmar que nós estamos num novo momento da história. Cristo traz para mim e para você um novo momento para a história. E nós poderíamos fazer as ligações que o apóstolo Paulo fez em suas cartas. O mundo velho, as coisas velhas já ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo, porque a morte de Jesus faz com que o nosso coração trema, faz com que a terra trema, faz com que o mundo se abale, para que deixe bem claro para todos e para tudo que Cristo é Senhor de novos céus e nova terra. Há um novo momento para nós, irmãos. Há um novo momento para mim e para você. E obviamente que quando a terra treme, o nosso coração fica amedrontado. Absolutamente. Esses discípulos, quando vê o Cristo moribundo na cruz, eu gosto muito do episódio dos discípulos voltando embora, a caminho de Emaús. O coração está triste, o coração está amargurado. Quando há o terremoto na nossa vida, ou quando há esse romper, ou essa irrupção de Cristo em nós, você pode ter certeza de uma coisa: nós ficamos amedrontados. Mas frente aos nossos medos, o amor de Cristo vem a nós. E nós temos a convicção de que esse momento é só um momento para que o melhor de Deus venha sobre a nossa vida. Se você está nesse momento da história cuja qual você rendeu o seu coração, rendeu a sua vida, ou talvez você rendeu a sua vida há tanto tempo, mas parece que a sua vida
está como aquele ladrão da cruz que não está conseguindo ver em Cristo o divisor da história. Eu quero dizer para você essa noite: céus e terra se abalem para que o novo de Deus ocorra na sua vida, em um nome de Jesus. Se nós temos livre acesso a Deus, se um novo momento da história se rompe com a morte de Jesus, o que mais a morte de Jesus nos traz? Ainda no verso de número 51 nos diz: fenderam-se as rochas. Ou, outra tradução, fenderam-se os outeiros. Você sabe que no Antigo Oriente, as proteções das grandes cidades eram feitas e as cidades eram construídas estrategicamente perto de rochas, perto de montes, para que eles não fossem facilmente atacados pelos inimigos. E é por isso que montes na Bíblia, por exemplo, dão a denotação de que quanto maior for o monte, mais perto de Deus nós estamos. Tinha essa conotação de algo sagrado os montes e também as rochas, porque eram a proteção para a cidade. O texto está nos afirmando: quando Cristo dá o último brado na cruz, essas rochas se fendem. Esses outeiros vão ao chão, para explicar tão somente uma coisa para mim e para você: a única proteção na nossa vida, o único que pode cuidar da nossa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nada nesse mundo, nem o dinheiro, nem a família, nem grandes construções, nada nessa vida pode nos dar a verdadeira proteção. As proteções criadas pelas mãos humanas vão ao chão quando Cristo Jesus é entronizado como Senhor e Salvador. Somente em Cristo nós nos sentimos cuidados, somente em Cristo nós nos sentimos protegidos, e é o sangue de Jesus que nos protege, e é o selo, a marca do Espírito Santo que nos cuida, que zela da nossa vida, que guarda a nossa vida, mesmo que a morte venha à nossa vida. Inácio de Antioquia, ano 200, 150, ano 200 da era cristã. A perseguição era gigantesca contra os cristãos. Esse homem é pego pelo Império Romano. E agora ele está a caminho do martírio, e Inácio de Antioquia escreve 7 cartas, indo para o martírio. Ele seria jogado às feras, aos leões. E em uma dessas cartas, esse homem se apresenta a Deus como servo prudente a Deus, cuja qual coloca a sua vida tão somente nas mãos de Deus, e ele, como num brado, ele diz: sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de me moer, para que eu possa ser apresentado a Cristo como um pão puro. É esse homem que entende que a morte pode vir, mas Cristo zela por ele, e mesmo que a morte venha, nos braços do Eterno ele estará. Ou como Policarpo, que aos 86 anos de idade está para ser jogado num tacho fervendo. O soldado romano diz: Policarpo, você já está idoso, negue a Cristo, e nós não o jogaremos no tacho fervendo. Policarpo olha para aquele soldado romano, diz: como é que eu vou negar a Cristo? A
86 anos ele tem me sido fiel. Não será nesse momento que eu serei infiel a ele. Aquele homem vai para dentro do tacho e escuta uma canção de fora, do lado de fora. Jesus Cristo é o Senhor. Sabe que a proteção, o zelo, o cuidado, não vem dos armamentos e nem do poderio cuja qual a nossa mão pode nos dar. Mas a proteção vem do alto, vem de Deus, vem do trono, vem do eterno, vem do Cristo, que transforma a nossa vida. Para encerrar, meu irmão e minha irmã, o que esse texto nos traz quando da morte de Cristo Jesus? É nos afirmado que quando Cristo morreu, de imediato, pessoas ou santos, pessoas cuja qual morreram pela fé no Deus vivo de Israel, ressuscitaram. Você pode olhar aí para o seu texto. Ressuscitaram. Você sabe o que significa a morte de Jesus na cruz? A morte de Jesus na cruz significa que há vida para mim e para você, mesmo que nós ainda estejamos mortos. Há vida para mim e para você, mesmo que ainda estejamos mortos. Nós estamos frente à mesa do Senhor. E esse é um momento de suma importância. E eu não sei qual é a sua relação com a mesa do Senhor. Esse episódio tem que gerar algo em nosso coração. Esse pão, esse cálice, ele é muito mais do que um episódio tão somente narrado pela história. Esse pedaço de pão é muito mais do que um pão. Esse cálice é muito mais do que um cálice. Que bom seria que nós fechássemos as portas e nós sobrevivêssemos tão somente desse pão e deste cálice. E a nossa vida seria tão somente voltada para as coisas do reino. Mas esse pão nos leva para algo maior. Esse vinho nos leva para algo maior. Esse pão é símbolo da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Cristo Jesus vai afirmar em João de que eu e você temos que comer do pão vivo que desceu do céu. Porque se comemos do pão vivo que desceu do céu, jamais teremos fome. E se nós bebermos do cálice, jamais teremos falta na alma naquilo que Cristo pode fazer. E a relação de que Cristo faz com pão e vinho no Evangelho de João diz que se nós aderirmos, Ele nos ressuscitará no último dia. Eu quero convidar a todos os presbíteros a virem à frente, por favor. E eu gostaria que você viajasse um pouquinho. E nós temos evidências claras de que a palavra do Senhor não é um livro qualquer. São relatos verídicos daquilo que ocorreu. Era uma quinta-feira à noite. Jesus estava reunido com os seus discípulos. A alma
do nosso Senhor Jesus estava aflita. Cada evangelho narra uma história. Cada evangelho narra um episódio. Um dos evangelhos diz, por exemplo, que eles cantavam, mesmo em meio aos momentos difíceis. O que eles cantavam era exatamente do Salmo de número 115 ao Salmo de número 118. Depois eu gostaria que você lesse na sua casa o que é o Salmo 115 até o Salmo de número 118. Eles cantavam exatamente no episódio da ceia. Alguém chega a Jesus no período da ceia e diz assim: eu posso sentar ao teu lado quando da morada celestial? Quem é o mais importante, quem é o maior? E começaram a discutir entre si. Jesus, para resolver essa questão, no período da ceia, ele toma uma toalha, uma bacia, vai lavar os pés dos discípulos, para tão somente afirmar uma coisa: o maior no reino dos céus é quem serve. E para marcar esse momento, ele toma um pão, sentado com os seus discípulos. Ele dá graças a esse pão. E ao partir, ele afirma: este é o meu corpo, que será rasgado em favor de vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Após ver ceado, ele toma o cálice, cálice da nova aliança. O abençoa e diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que nós comemos desse pão e bebemos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. E Ele irá voltar. Por isso que o grito da igreja, o clamor da igreja é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, tentando resolver algo que estava acontecendo na igreja de Corinto quanto à ceia, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, mas discernindo o corpo e o sangue, o pão e o vinho, para que não seja réu, culpado. O convite é para todos. O convite é para mim, o convite é para você. O convite é para que se firmemos ainda mais na presença do Eterno. Eu quero convidar você a ficar em pé. E eu quero convidar presbítero Cláudio a orar a Deus, abençoando os elementos da ceia e a vida de cada um que aqui está. Senhor Deus e Pai, nós louvamos, nós engrandecemos, ó Deus, o teu santo nome. Ó Deus, por esse momento, ó Deus, tão especial, ó Deus, nas nossas vidas. Ó Deus, quando nós, como igreja do Senhor Jesus, ó Deus, vamos participar, ó Deus, da ceia do Senhor. Ó Deus, relembrando, ó Deus, o teu sacrifício, ó Deus, ali na cruz, ó Deus, do Calvário, ó Deus. Ó Deus, quando voluntariamente o Senhor se ofereceu, ó Deus, por sacrifício, ó Deus, em nosso lugar. Ó Deus, pedimos, ó Deus, a tua bênção, ó Deus, sobre esse momento tão especial, ó Deus, da nossa vida, Senhor. Ó Deus, consagrando, ó Deus, esses elementos, ó Deus, a ti, Senhor. Ó Deus, e o pão, ó Deus, simbolizando o teu corpo.
Ó Deus, o vinho, ó Deus, simbolizando o teu sangue, ó Deus, que foi vertido por nós, Pai. Ó Deus, abençoa grandemente, ó Deus, as nossas vidas, ó Deus, e a vida da tua igreja, Senhor. Fica, ó Deus, conosco, Pai. Nós somos, ó Deus, agradecidos, ó Deus, a ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós estaremos ouvindo uma canção, já qual também estará passando um vídeo aí, que você possa vir até o altar, cear alegremente. Irmãos e irmãs, esse é um momento de festa. Guarde bem isso que eu estou dizendo. É solene sim, mas é momento de festa, porque Cristo ressuscitou. E se Cristo não houvesse ressuscitado, em vão era esse momento, era a nossa fé. Então você vai vir à frente alegre, olhando para o teu irmão, porque ceia é esse momento de união entre nós, entre a comunidade daquele que proclama Cristo Jesus como nosso Senhor. Venha alegre, com o coração alegre, em nome de Jesus. A mesa, o pão, o vinho também. No peito uma dor, com aquilo que vem. De um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão. Ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Cantou depois de ceiar, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no
Mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão, lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu essa oportunidade maravilhosa. Abençoe o coração de cada um dos que aqui vieram cear. Pai, em nome de Jesus, que todos tenham mesmo essa dimensão profunda, essa nova realidade que o Senhor traz para nós. Pai, que o nosso coração possa sair mesmo daqui fortalecidos por esse ato tão bendito, tão magnífico que Tu fizeste em favor de nós. Graças nós te damos, ó Pai, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, sobraram alguns pães, sobraram alguns cálices. Sabe o que significa isso para mim? É de que nós temos uma incumbência, de que nós temos uma responsabilidade, porque esse ato bendito da cruz não foi só por mim, não foi só por você. Dentro da nossa família nós temos pessoas que não participaram desse ato bendito. Dentro do reduto do nosso trabalho tem pessoas que não participaram desse momento conosco. Que a sua boca, que o meu coração seja como daquele centurião que nós conversamos essa noite. Verdadeiramente o nosso Deus, o Cristo daquela cruz, é o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe profundamente. Obrigado, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao final desse momento tão sublime, tão especial que nós aqui na casa do Senhor participamos. Eu quero agradecer a presença de todos, em nome de Jesus. Se há alguma visita, que Deus o abençoe profundamente. A você que com o coração alegre, disponível, aqui esteve, que Deus possa mesmo te abençoar e que essa semana seja uma semana abençoada em nome de Jesus. Sei que volta essa semana os trabalhos, a escola, a maioria de todos. Que Deus abençoe a todos os estudantes, que vocês sejam também boca de Deus na escola de vocês e que a vida de vocês possam influenciar a outras vidas em nome de Jesus. Amém? Quero só relembrar 3 avisos. O primeiro é que os jovens e adolescentes que vão ao retiro fiquem após o culto. O segundo, que todos os líderes de todos os ministérios da igreja também permaneçam no templo após o culto. E de que quinta-feira o reverendo Osmar está presente conosco de novo no momento do culto, e eu tenho certeza que isso será abençoador para a nossa vida. Pastor, não sei se você estava aqui no comecinho, mas um menininho chegou em mim e disse assim: você vai pregar de novo hoje?
E eu senti, pastor, que ele diz assim: quando é que o pastor Osmar vai voltar? Então, quinta-feira, Deus deu a graça. Parece que foi ontem, né, pastor? Que a gente estava falando aqui, orando, que seria de férias. Deus cuidou, Deus zelou, é graça de Deus. Coloque-se em pé, irmão e irmã. E eu quero que você feche os corredores aí. Nós vamos fechar os corredores. Dê a mão a esse teu irmão, essa tua irmã. Vai lá. Fecha aí. Eu vou pegar aqui no do Kid, que vai fechar aqui. E nós vamos fazer a oração do Pai Nosso. E logo após nós estaremos impetrando a bênção. Pai Nosso, que está... Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor eterno do Deus Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com a sua vida, a vida da tua família, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Dê um abraço bem forte nesse teu irmão, nessa pessoa que está ao teu lado. Deseja a ela uma semana abençoada, em nome de Jesus.